o sino das notificações. Por que os pastores continuam mentindo para as pessoas? Qual é a razão, qual é o motivo de não contar a verdade para o público evangélico e continuar sustentando absurdos? E eu vou expor aqui mais um absurdo defendido por um pastor, no caso aqui o Tassos Licurgo. Se você gosta de conteúdo com fundamento, com embasamento, com evidências, conteúdo aprofundado, real, verdadeiro, que expõe a realidade dos textos bíblicos e de outras religiões, você está no canal certo. Bem-vindos, meus amigos ilustríssimos, a mais um vídeo no seu canal favorito, ou Verdades Ocultas da Bíblia. Como vocês estão? Eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, que todos estejam bem. Estamos aqui com Tassos Licurgo, ele está no Fulminante Cast. Este corte especificamente está no TV Debates. Eu vou deixar o link da entrevista completa no Ultimate Cast e também do TV Debates aqui na descrição. Vá lá, se inscrevam lá também. O tema que eles irão tratar aqui será o livro de Jonas. E, olha, eu vou desmontar aqui tudo para vocês. Estou já entregando no começo. Ah, mas eu já sabia. Não. Eu tenho certeza absoluta que tem coisas que eu vou falar aqui sobre o livro de Jonas que você nem fazia ideia que existia. E eu vou mostrar aqui para vocês. Beleza? Vocês sabem como funciona. Eu vou comentando daqui, vocês vão comentando aí, tá bom? Vamos lá então, vambora, vai, play! Sim. É porque sempre fica aquela história, Jonas, o que não queria ir pra Nínive, a baleia pegou, né? Mas é o que tá escrito? Não. Buguei. Desconstruiu uma crença limitante. Ele decidiu obedecer a Deus, foi pregar em Nínive e deu certo. Ele queria que tivesse dado errado. Deu super certo. Decidiu não, ele foi arrastado. Jonas não foi arrastado. Não. Você quer ver na Bíblia isso aí? Sim. Trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Ou seja, morreu. Morreu, Deus ressuscita. Então não foi nada de arrastado, foi bem... Ele foi sozinho. Morreu e faz todo sentido. Travei. E no vídeo de hoje, o pastor Tassos Licurgo responde: o profeta Jonas foi obrigado por Deus a ir pregar em Nínive ou foi por espontânea vontade? E mais, o profeta teria morrido no ventre do peixe? Seja muito bem-vindo, você está na TV Debates. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like lá, e vamos pro vídeo. Vamos pro vídeo. Eu ia perguntar quanto os judeus, porque os judeus hoje, né? Que eles não acreditam, que o Messias ainda vai vir por ação, então não tem salvação para eles, mesmo pelas ações, eles têm muito mais... Pelas obras. Pelas obras. Nenhum judeu é salvo por ser judeu, só quem salva é Jesus Cristo. Só quem salva. E o povo judeu não foi escolhido para ser salvo. Vamos lá, primeira premissa falsa. Vai chegar em Jonas, isso aqui já é falso. Judeus não acreditam em Jesus. O cristianismo é uma dissidência do judaísmo. No cristianismo, as pessoas acreditam que a salvação vem de Jesus. Judeu algum, em lugar algum, a não ser se ele for esse outro ramo sectário, chamado de judeus nazarenos ou messiânicos, a eles acreditam de alguma forma em algum tipo de salvação através do Messias, que é Jesus. Mas judeus, como são hoje, oriundos dos fariseus, que esses judeus que estão aí hoje são todos oriundos praticamente dos fariseus, não acreditam que o Machia é um salvador que dá vida eterna. Beleza? Quem salva, como está em Isaías, é o tetragrama, é Hashem, o nome, o tetragrama, Adonai. Ele que salva, ele é a salvação. Para os judeus é assim que funciona, tá bom? E sim, você nasceu judeu, 90% do problema é resolvido. Nasceu de ventre judaico, 90% do problema é resolvido. Ok? Então, sim, isso aqui é invenção. Já começamos aqui com uma lorota, uma fantasia apologética
de Tassos Licurgo. O povo judeu foi escolhido para apresentar Cristo, apresentar Deus ao mundo. Mentira. Falar do Messias, apresentar... Não, mentira. O povo judeu tinha várias tradições de Messias diferentes. A tradição que prevalece hoje é o Messias Ben Davi entre os judeus, o político, o guerreiro, o libertador, filho de Davi, da linhagem de Davi. Mas tinha Messias celeste, tinha Messias sacerdotal, tinha o profeta. E os fariseus, que é o ramo que prevaleceu, prevalece e se firma a crença deles, do sectarismo farisaico. Messias Ben Davi, beleza? E mesmo assim, o propósito deles não é apresentar esse Messias ao mundo. É o contrário, né? Todas as nações, teoricamente, serviriam a eles. Essa é a ideia, né? Todos servem a eles, conhecem o Deus deles, se curvam a eles. Somos Goim. Nós somos Goim. Tá bom? Então aqui é mais uma falácia de Tassos Licurgo. Deus ao mundo. O povo judeu era um povo que era explorado por uns, conquistado por outros. Um povo que não era Roma, não era Grécia, não era Babilônia. Exatamente. E Deus escolhe esse povo sem grandes qualidades para que fique claro que é Deus ali. Não. Mostrar Deus ao mundo. Deus sempre quis salvar todas as pessoas. Aliás, no Antigo Testamento, o maior avivamento... Não. A salvação, primeiro, historiograficamente falando, era para quem era hebreu, israelita. Aí vem o cativeiro babilônico, aí vem o período pós-exílico, Javé bota a roupa de Ahura Mazda e diz que quer salvar todo mundo a partir do livro do profeta Isaías. Isaías, Ezequiel. Mas literaturas o quê? Pós-exílicas, pós-cativeiro. Mas pós-cativeiro já tá com a roupa de Ahura Mazda. Ahura Mazda queria salvar todo mundo, Ahura Mazda queria. E era política expansionista imperial persa. Esquece seu Deus, o meu que salva. E mesmo assim, na diplomacia persa, havia liberdade de culto. Ciro restaurou templos. Ciro restaurou altares. Tá no cilindro de Ciro. Tem live aqui minha, eu lendo o cilindro de Ciro. Tem vídeo aqui eu explicando o cilindro de Ciro, lendo o trecho do cilindro. Olha que ele dizendo, ó. Ele dizendo que libertou os povos, ele dizendo que deu condições de restauração dos templos, ele dizendo que ele restaurou os templos. Aqui tá aqui Ciro. Tá bom? Para desmentir o trabalho que tá dando em poucos minutos de vídeo. Avivamento que existe, que é, na realidade, o maior avivamento até hoje já existente na história da humanidade, se deu num povo que não era judeu, se deu num povo que era arqui-inimigo do judeu, um povo terrível, que eram os assírios. Se deu na capital da Síria, chamada Nínive. Foi ali. Jonas foi pregar para um povo que era arqui-inimigo do judeu, e o povo todo se converteu. Sim. Tanto que Jonas, no capítulo 4 de Jonas, quis morrer porque seu ministério deu certo. É o profeta que quis morrer porque o ministério deu certo. Porque ele não queria que o povo se convertesse. Ele decidiu obedecer a Deus, foi pregar em Nínive e deu certo. Ele queria que tivesse dado Deu errado. super certo. Decidiu não, ele foi arrastado. Jonas não foi arrastado. Não. Não. Me Você explica um pouquinho sobre. Você quer ver na Bíblia isso aí? Sim. Então vamos lá, abre aí Jonas no capítulo 1, último Pega verso. aqui? Não. Por conta... Calma aí. Por conta... Não, eu quero o contexto, eu não quero o último verso. Não. Eu quero primeiro, verso 1 a 3, onde ele foge deliberadamente. Eu quero o contexto aqui, ó. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarso. Eu quero é isso, pô. Você quer me contar o final? Me conta a história inteira. Fugiu. Aqui ele foge. Tá aqui, ele foge. Verso 1 a 3. Depois eu quero que leia o contexto, o versículo que ele é jogado ao mar contra a vontade dele. Tá aqui, ó. Vamos ler aqui o 15. Ó.
e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. É isso que eu quero. Mostra que ele é engolido. Verso 17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe. É aqui que nós vamos começar a brincadeira. Vou deixar ele falar, nós vamos começar a brincadeira. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Eu quero é isso. Ele não decide ir espontaneamente a Nínive. Ele é colocado na direção de Nínive por coerção divina. É isso. Vamos continuar aqui. Maravilha, né, rapaz? Vamos começar. E calma que vai vir a bomba aí. Vou largar a bomba aqui pra vocês, hein? Da baleia, né? Por conta da baleia, eu fico nessa dúvida. Bom, eu sempre quis entender como que uma pessoa caberia dentro Eu poderia explicá-lo, mas você só iria se convencer se tiver a Bíblia. Tá. Fala pra mim o versículo. No último versículo do capítulo 1 de Jonas, ele é engolido pelo peixe. Isso é Jonas 1,17. 1,17. Tá. Isso. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Isso é Jonas 1,17. Jonas 1,15 ele cai ao mar, e Jonas 1,17 Não, ele cai, o peixe não. engole Jonas. Jogam ele ao mar. As pessoas acham que isso foi imediatamente. Por que nós sabemos que não foi imediatamente? Porque o capítulo 2 vai mostrar Jonas fazendo o que na barriga do peixe? Orando. Sim. Lê o 2,1 aí, por favor. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Jonas estava orando dentro do peixe. Agora está o entendimento correto. Pelo que ele estava orando? Para que ele não fosse? Ele não queria. A gente sabe pelo que ele estava orando nos versos subsequentes. Ele Sim. estava orando pelo tempo que estava no mar, fora do peixe. Então, a Bíblia narra assim: Jonas cai ao mar, o peixe engole, Jonas está orando. Mas está orando pelo tempo que estava no mar, fora do peixe. Isso nos faz entender que entre cair no mar e ser engolido pelo peixe, houve esse tempo. Uhum. Não precisa acreditar em mim. Vamos ler agora o capítulo 2, ler o verso 2, depois o 3. Vamos ver se ele não está orando pelo tempo que estava fora do peixe, dentro do mar, indo até as profundezas e morrendo afogado. E ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro. E Leia eu... mais devagar, irmã, para que as pessoas entendam bem. Tá bem. E ele disse: e em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Olha, do ventre da morte. Pô, não é possível que ele tá falando isso. Obviamente que do ventre da morte... Olha só, gente, vamos deixar mais um pouco à frente. Mas deixa eu já contar uma coisa aqui pra vocês de cara. Deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui já de cara. O livro de Jonas não é literal. O livro de Jonas não é profecia clássica. O livro de Jonas não é crônica histórica. O livro de Jonas não segue um padrão das profecias maiores ou menores, profetas maiores e profetas menores. Não. Atestado. Eles gostam, Iago Martins, né? Eles gostam de mentir, às vezes, dizendo assim, academia. Então, literalmente, academicamente falando, o gênero de Jonas é novelístico. Exatamente. Em Jonas, você tem exagero deliberado, animais que jejuam, o profeta, Jonas, no próprio texto, ele está totalmente caricato. Você tem estrutura circular e o mais interessante, ausência de datação histórica precisa. Isso eu estou só falando das características do texto. Deixa ele falar mais um pouco. Clamei ao Senhor, tu ouviste o meu socorro. Vá, continue. Não, vai ficar claro que está no mar, continue. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formam turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. 4. Pode ler, vai mostrando. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Olha aí.
Sim. O que foi que ele disse? Fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo Eu vou deixar ele para falar. o teu santo templo. Ele não reclama. Ele decide olhar de novo para o Senhor, Peixe morre pela boca. obedecer ao Senhor. Leia mais para frente, vá. Pode ler mais. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas se enrolaram nos meus cabelos. Valeu. Isso. As Isso. algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes. Olha, afundei até os fundamentos das montanhas, Eu gosto as de ver bases isso, da isso, montanha, isso. montanhas do mar. Ele foi até o fundo do mar. Isso foi. Aí, mas Deus agiu. Vá. A Isso. terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Olha aí, morreu. Uhum. Morreu. E estava matando ele ali. Então, Ele estava aprisionando. Outras traduções dizem até sepultura. Isso, Sheol. Aí, Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Ou seja, morreu. morreu, né? Deus ressuscita. Isso. Ele estava orando por isso. Tudo literal. Aí foi quando o peixe lá, que a gente viu lá em cima, engoliu, né? Vá. Ah, Quando a minha vida já se apagava. E eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, Ó, eu me lembrei de ti, e minha oração, e oração. subiu a ti. Isso. ao teu santo Peixe morre templo. pela boca, ó. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Isso. Mas eu, com um cântico de gratidão, Ó. ofereci sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei O que totalmente. ele está dizendo aí? O que é que ele está dizendo para Deus? Tá dizendo? O que eu prometi, cumprirei totalmente. Isso. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Pronto. Eu estava orando sobre esse tempo. Ah, No fim da oração, ah. o Senhor dá ordens ao peixe e o peixe joga Jonas, como é que diz aí? O Senhor deu ordem ao peixe E ele vomitou Jonas em terra firme. em terra firme. Nínive fica na costa. Ou seja, você tem que ser muito burro para você não entender que ele estava no ventre do peixe quando essa metáfora toda aconteceu. Para você acreditar no que Tasso está dizendo, que ele estava... Olha o que Tasso falou. Que ele estava no fundo do mar. Ou seja, o versículo 1 começa dizendo assim, ó. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Das entranhas do peixe. O versículo 1 diz isso, das entranhas do peixe. Aí o outro fala que morreu, que estava no fundo do mar. A oração é no fundo do mar. Aí o versículo 1 começa dizendo, estava nas entranhas do peixe. O versículo 10, que é o último versículo, fala assim, que o Senhor deu ordem ao peixe, para Jonas vomitar o peixe. Onde Jonas estava? No fundo do mar, não estava na entranha do peixe. Só se você for muito burro. Muito burro. Me desculpe falar assim, com muita sinceridade. Me perdoe a minha sinceridade. Isso, ele é um professor universitário. Ele é um professor universitário que não consegue interpretar um texto corretamente. Onde a abertura dessa perícope do capítulo 2 começa dizendo que ele ora da entranha do peixe, ou seja, não importa as metáforas de figura de linguagem que ele está usando. O contexto imediato já diz, ele está nas entranhas do peixe. Então tudo que ele está falando, profundeza, alga, se desenrola onde? Nas entranhas do peixe. E aí no final da oração, que é o verso 10, fala, e o peixe cuspiu Jonas. Que estava onde no versículo 1? Nas próprias entranhas. Que diz que Jonas orou da onde? Das entranhas do peixe. Só se você for muito burro, mas muito burro mesmo, me desculpe, me perdoe a sinceridade. Só se você for um analfabeto funcional para você ter essa leitura que o Tassos coloca aqui. Essa leitura absurda. Não, ele estava orando, ele morreu e ressuscitou. Ele morreu, aí orou morto, né? Ele orou morto. Eu vou trazer a explicação técnica de onde vem o mito de Jonas, de onde essa novela foi adaptada. Eu vou trazer. Mas eu queria focar nesse absurdo, um desserviço
a literatura, a leitura, a alfabetização de pessoas, a compreensão de interpretação de texto. É um desserviço o que foi feito aqui. E eu queria deixar isso aqui rolar para demonstrar a minha mais profunda indignação e protesto em ver alguém fazendo isso. Sendo pastor e professor universitário. Isso é um absurdo. Eu deixo aqui o meu protesto, eu deixo aqui a minha indignação. Isso é um absurdo. E com todo respeito ao pessoal, vocês estão lendo o negócio, vocês estão concordando. Eu entendo, é um podcast, não é para contrariar o entrevistado, é para, né? Eu entendo o jogo do podcast, mas... E nós vamos ler os comentários depois. Mas é complicado. Vamos continuar, que eu tenho algo para trazer aqui para vocês. Nós vamos continuar. Perto do mar? Não. Ele foi andando para Nínive. Então não foi nada de arrastado, Não. foi bem... Ele foi sozinho. Faz todo sentido. Sério mesmo? Concordou? Tô a gente concordando. mas só pode concordar assim depois que a gente vê nas escrituras, né? Porque senão eu digo que o povo não acredita. Sim. Meu Deus. É porque sempre Olha fica a aquela própria história, cara que ele Jonas, faz, o que não ele queria ir acredita pra no que ele tá Nínive, falando. a baleia pegou, né? Mas é o que Fica está no- escrito? Não. Boa. Eu buguei agora. Pô, não acredito. Você bugou, meu amigo? Não Buguei. acredito. Desconstruiu uma crença limitante. Crença limitante. Travei. Deixa eu Aí ver eu aqui. continuando. A narrativa do livro do profeta Jonas tem influência direta do folclore mesopotâmico antigo, especificamente com o mito de Oanes, um ser semidivino ou divino, metade homem, metade peixe, associado à tradição do povo Apcalo, onde ele atuava como uma espécie de sábio, de mediador entre os deuses e os homens. Ele surgia das águas, ia até a cidade e falava a vontade divina, a sabedoria dos deuses. Nós temos evidências arqueológicas diretas, representações desses seres, metade peixe, metade homem, desde o século IX, antes da Era Comum, mais precisamente entre o século IX e o século VII, antes da Era Comum, antes de Cristo. Nós temos representações desses seres. E sabe uma das cidades que nós encontramos arqueologicamente estas representações? Exatamente, na cidade de Nínive. Nós vemos nesses relevos figuras humanas vestindo pele de peixe, cabeça do peixe sobre a cabeça humana, cauda de peixe descendo pelas costas, e se vê claramente uma função antropopaica, sapiencial e ritual. Até dentro desse contexto é lenda. Beroso foi um sacerdote babilônico que viveu ali por volta do século III a.C., antes da Era Comum. Beroso sistematiza as tradições que antecedem a ele, que falam acerca de Oanes. Eu vou ler um trecho aqui para vocês, tá? Beroso descrevendo Oanes, um animal dotado de razão, cujo corpo era o de um peixe, mas que sob a cabeça do peixe possuía uma cabeça humana. Possuía também pés humanos, ligados à cauda do peixe. Sua voz era humana. Durante o dia, permanecia entre os homens, ensinando-lhes letras, ciências e todas as artes necessárias à vida civilizada. À noite, retornava ao mar, pois era anfíbio. Então nós temos procedência aquática, ligação direta com peixe, relacionamento com humanos, racionalidade, linguagem, função pedagógica e o movimento cíclico,
que era o quê? Voltar ao mar. E é muito curioso quando você traça os paralelos literais e simbólicos entre Jonas e Ioannis, que você percebe claramente que Jonas é uma descaracterização de Ioannis, é uma ridicularização de Ioannis. Até mesmo Ioannis, que tem uma função civilizatória de dar sabedoria, de trazer conhecimento, Jonas traz o juízo divino. Então, toda a caracterização, toda a construção mítico-simbólica de Ioannis é desconfigurada em Jonas, porque Jonas agora está revestido de um contexto monoteísta. Não, vocês merecem juízo e não conhecimento. Não. O homem-peixe de vocês não existe, é lenda, é folclore. O que existe é esse homem ridicularizado pelo Deus dos judeus. Então você consegue ver claramente a adaptação. Você consegue ver claramente que Jonas, no último capítulo de Jonas, ele é transformado em um homem burro. Capítulo 4. Em um homem insensível, em um homem burro, em um homem sem sabedoria, nitidamente, mas em um homem totalmente curvado a Javé. Sua sabedoria não vem dos apcalos, sua sabedoria vem de Javé. Você vê claramente a adaptação. Claramente. Você vê, obviamente, a adaptação. Jonas não aconteceu de maneira literal. Jonas é uma novela teológica. E obviamente que eu não deixaria de disponibilizar para vocês todas as informações com as referências bibliográficas. Está aqui, ó, Jonas e Ioannis, evidências textuais e arqueológicas de um arquétipo mesopotâmico. Olha aqui o artigo escrito, esse artigo não, vamos chamar de estudo. Esse estudo aqui, ó, que eu trouxe para vocês, maravilhoso, explicando tudo, falando das fontes. Olha aqui, ó, os relevos, onde os relevos estão preservados. Aqui, ó, o texto onde nós encontramos a tradição acerca de Ioannis, que foi trazida por Beroso. E aqui, ó, no final, as referências bibliográficas específicas sobre este tema. Então eu vou deixar o link, ok? Na descrição deste vídeo. Ó, tem outros artigos também que eu publiquei lá. Vai lá e confere os estudos no Verdades Ocultas da Bíblia, nosso portal do conhecimento. Então vamos ler os comentários, vamos ver como está o pensamento da audiência, a melhor parte, segundo alguns. O nosso querido irmão se equivocou na interpretação da morte de Jonas, mas me fez elucidar a ideia que tinha de que Jonas foi obrigado a ir a Nínive. Ah, tá de brincadeira. Elucidar a ideia de onde? Exercício mental terrível para dizer que Jonas morreu fora do peixe. O texto nitidamente diz que ele se sentiu morto, aprisionado nas profundezas do mar, dentro do peixe. E ele clama a Deus por estar longe da presença e se arrepende. Vamos lá. Deve-se tomar muito cuidado. Interpretações. No passado existia um pastor chamado Caio Fábio que se gabava por ser muito eloquente e conhecedor das escrituras, porém caiu feito um patinho no adultério. Ih, rapaz, escrachou Caio Fábio do nada. Eita, e de nada valeu sua eloquência e conhecimento. Devemos confiar apenas em Deus e pedir ao Espírito Santo que nos ensine a respeito daquilo que desconhecemos nas escrituras. Blá, blá, blá. Esse aqui é o discurso que forma analfabetos funcionais, tá bom? O Espírito Santo não te ensina grego, não te ensina hebraico, não te ensina pesquisa, não te ensina método histórico crítico, não ensina nada disso,
tá bom? Estudar é responsabilidade sua. Não coloca a sua incompetência interpretativa, a sua incompetência de conhecimento em cima das costas de uma divindade. Se você é preguiçoso, se você é incompetente, se você não tem compaixão consigo mesmo de querer se aprofundar nos estudos, não remeta esta incompetência terceirizando a uma divindade, beleza? Aquilo que você não sabe, não seja preguiçoso. Vá pesquisar, vá estudar, vá buscar conhecimento. O Espírito Santo não vai te dizer nada. Se fosse assim, não existia esse fuzuê. Aí, esse Tassos aí, ele não diz que também tem o Espírito Santo aí, ó, falando um monte de bobagem aí de Jonas, contando história da carochinha. Vamos ver aqui. No início do capítulo 1, Deus manda Jonas ir para Nínive, mas Jonas foge de barco para Tarsis. É isso mesmo. Correto. Vamos ver aqui. Vamos lá. Então quer dizer que mesmo quando Jonas tenta fugir de barco e é jogado ao mar, mesmo que morto, Deus vai lá e manda um peixe para engoli-lo, leva até Nínive. Foi Jonas que quis ir. Vocês, não burros, são desonestos com o texto. Exatamente. Eu entendi o que ele quis dizer, apesar da ausência aqui de... Mas para botar aqui. Exatamente. Isso aqui. Exatamente. Desonestidade intelectual total. Na minha opinião, Jonas não morreu e foi ressuscitado, pois o capítulo 2 diz que ele ora nas entranhas do peixe e Jesus... É correto. Vou curtir aqui também. Isso aí. Tem gente aqui que não tá mais caindo nas lorotas do Tassos, não. Gostei de ver, hein? Estou mudando minha opinião. Tô gostando de ver. Na realidade, tudo isso acontece dentro do peixe, correto? Exatamente. A lorota de Tarso não foi pra frente, não. A Bíblia é o papa de papel dos fundamentalistas. Caraca. Ai. Foi sozinho, mas primeiro ele recusou aí e teve que morrer e ressuscitar primeiro, depois se dispôs aí, ou seja, de qualquer forma o livre-arbítrio de Tassos Licurgo foi para as cucuias. E a predestinação e a eleição divina estão asseguradas. Eita, rapaz. Como dizia John Lennox, besteira continua sendo besteira mesmo quando dito por cientistas famosos. O livro de Jonas é claro e autoexplicativo. No entanto, o intelecto sobe demais a cabeça a ponto de falar coisas que não são ditas no texto. Pastor Tassos, por tudo conhecimento admirável? Não acho. Mas nesse ponto é totalmente equivocado. Fora, meus queridos, que é tudo uma novela narrativa. E por aí vai. Olha, quer saber mais? Vou deixar o link na descrição, beleza? Muito obrigado por terem assistido a esse vídeo aqui no seu canal favorito, predileto, ou Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê, não acredita em um Deus, sinceramente, para mim está tudo certo. Eu apenas desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand.